Olá, boa noite. Hoje eu estou fazendo mais uma live, como né, toda segunda-feira, às 21 horas. E uma coisa que eu gostaria de falar de antemão é que talvez essa live de hoje ela seja um pouco maior, porque eu gostaria de tratar do assunto, mas com folga, com tempo, e o assunto ele não é tão fácil, né? Ele é um pouco complexo, então eu vou avisar isso mais tarde, mas estou avisando agora. Se por um acaso eu perceber que o Instagram vai me derrubar, eu vou sair, vou pedir a vocês uns 15 minutos só para gravar essa primeira parte e eu vou voltar. Bem, qual é o tema de hoje? A materialização da dor que vem de dentro e a psicanálise. Nós precisamos entender o que seja isso. Bem, vamos devagar. Por que do tema? Porque eu fui convidada pela Mariana Isaac de Oliveira, do Sesc Nogueira, para fazer uma live sobre o tema a materialização da dor que vem de dentro. E esse tema deu tanto ibope, essa é a realidade, não é? Que eu resolvi fazer e colocando a psicanálise. Então, o nosso tema de hoje é a materialização da dor que vem de dentro e a psicanálise. Mas eu falei com a Mariana, perguntei se ela se importaria, porque o título é muito próximo, só o final é que foi mudado. Ela falou que ia falar com o coordenador dela e que não haveria problemas. Então, isso é muito bom. E aí, vocês podem me perguntar, e por que a psicanálise? Porque eu, Virgínia Ferreira, eu sou psicanalista. E assim sendo, é desse lugar de psicanalista que eu me posiciono no mundo, interpreto os fatos e ajo sobre eles. Mas eu gostaria que vocês soubessem que há inúmeras outras perspectivas. Nós temos a perspectiva humanista existencial, cognitivo-comportamental, haitiana, junguiana, filosófica. A filosófica, você tem inúmeros sistemas de pensamentos. Então, a sociológica, enfim, há uma diversidade. Mas é bom deixar claro que não há uma perspectiva melhor do que a outra. São perspectivas diferentes. E como é que nós escolhemos a perspectiva? Por uma questão de identificação do sujeito, do profissional com a perspectiva. Então, dentre as perspectivas, eu escolhi a psicanálise. Um outro vai escolher cognitivo-comportamental. Um outro vai escolher humanista existencial. Então, eu digo que é apenas uma questão de identificação do sujeito com uma dada perspectiva, a intensidade com que nós nos relacionamos com essa perspectiva e a ética com que nós instrumentalizamos essa perspectiva. Isso é o que é muito importante. A perspectiva ética. Eu preciso ser ética, eu preciso estar comprometida com a restituição do bem-estar, da saúde do meu paciente que um dia ele perdeu. Isso eu acho que é fundamental. Esse compromisso nosso, seja qual for a perspectiva, com o paciente. Então, eu sempre digo para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, eu não tenho uma ética corporativista. A minha ética, na realidade, é com aquele que sofre. O meu corporativismo, se existe, é com aquele que sofre, não é com os profissionais de psicologia. Se eu souber de alguma coisa, acreditem, senhores, eu não hesito em denunciar. Porque eu não posso ser corporativista a ponto de uma pessoa errar com o paciente, ter um deslize ético e eu saber disso e silenciar. Não, em absoluto. Bem, então eu expliquei a vocês o porquê da psicanálise. E aí eu vou começar falando das doenças em geral. Das doenças em geral. Das doenças em geral nós temos o fator genético,
nem todas têm, mas algumas têm. Nós temos o campo social e nós temos a singularidade do sujeito, a subjetividade do sujeito, a forma do sujeito ser. Então, o sujeito pode adoecer por diversas maneiras. Ele pode adoecer somatizando. O que é somatizar? Somatizar é você jogar, lançar para o corpo uma tensão, um estresse. Isso é somatização. Nós podemos fazer uma conversão. A conversão é quando você lança para o corpo, converte para o corpo, converte para o corpo um determinado quantum de afeto. E aí vocês podem perguntar para mim, e qual é a diferença entre conversão e somatização? É simples, o pulo do gato é simples. Eu estou com uma mão, com dormência na mão direita. Eu estou com dormência na mão direita. Tirei todos os aspectos clínicos. Fui ao médico, fui a um ortopedista, especialista em mão, ele não encontra nada. Então, como é que eu, Virgínia, na qualidade de psicanalista, paciente dentro do meu consultório, eu vou saber se é uma somatização ou uma conversão? Primeiro, que pela história dele já deveria saber, mas vamos que eu não soubesse. Eu pergunto a ele, por que você está com a mão dormente? Prestem atenção. Ele diz assim, eu acho que é porque eu dormi em cima da mão. Se ele diz que é porque ele acha que dormiu em cima da mão, nós estamos no campo da somatização. Nós não estamos no campo da conversão. Por quê? Porque ele ligou a dormência nas mãos a um objeto. Na somatização, o paciente consegue ligar o que ele está sentindo, o sintoma que ele está fazendo a um objeto. Na conversão, ele não consegue nunca. Não sei. Aí você diz, pensa bem, ele diz, não sei. E não vai saber mesmo, porque a conversão é de um afeto que foi lançado no corpo. Então, ele não sabe por isso. Agora, quando é uma somatização, ele logo liga. Eu queria que vocês entendessem que não precisa estar certo, basta que ele ligue o sintoma a alguma coisa. Aí ele está somatizando. Estou com uma dor nas costas insuportável. Aí você diz assim, por quê? Ele diz assim, não sei, eu acho que eu tenho trabalhado muito. Somatização. Então, ele jogou para o corpo, Ele jogou para o corpo um processo de... Ele somatizou. Então, essa é a grande diferença entre a conversão... Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, há essa diferença entre a somatização e a conversão. Como eu falei a vocês, é simples. O paciente está com um sintoma, seja ele qual for, ele está, volto a dizer, com dormência na mão. Por que você está com a mão dormente? Eu acho que é porque eu dormi em cima da mão. Acabou, é somatização. Se ele não souber o que é, aí nós estamos no âmbito da conversão. Bem, ele também pode fazer, na realidade, alguma doença por identificação. Como assim? Como assim? Por identificação. Não é raro na clínica, a clínica psicanalítica é o lugar do qual eu falo, ele fazer uma doença, o paciente, que a mãe fazia, que o pai fazia. Então, por identificação, ele faz uma doença que o pai fazia, que a mãe fazia, ou que o pai faz e a mãe faz. É por identificação. Como também o paciente pode fazer uma doença, por mais incrível que possa parecer, para dar continuidade à história familiar. Eu tive uma paciente que ela fazia uso de uma determinada substância ilícita para dar continuidade à história da família. Por quê? Porque o pai fazia uso, a mãe fazia uso e a irmã mais velha fazia uso. Então, se ela não fizesse uso, é como se ela estivesse rompendo com a história da família.
essas coisas assim, do aparato psíquico, esses fenômenos mentais, eles são, segundo o meu entendimento, eles são muito interessantes. Como também pode ser, na realidade, um transbordamento. E como seria esse transbordamento? Toda caixa d'água tem uma coisa chamada ladrão, né? Que quando a água chega a um determinado patamar, ela coloca o excesso pelo ladrão. Então, uma forma de adoecimento também pode ser esse excesso, esse transbordamento. Bem, mas tudo isso eu gostaria que vocês entendessem que vai depender muito da forma com que o sujeito se posiciona no mundo. Isso é importantíssimo. A forma que o sujeito se posiciona no mundo é importantíssimo. Há pessoas que vão fugir do sofrimento, há pessoas que vão encarar o sofrimento, há pessoas que vão dar uma densidade muito maior ao sofrimento do que ele tem. Há pessoas que vão dar ao sofrimento, vão vivê-lo na justa medida que ele tem. Então Freud diz, nós não temos que fugir, nem mergulharmos de cabeça no sofrimento, nós temos que viver o sofrimento da forma que ele se apresenta. Nós temos que viver a alegria da forma que ela se apresenta. Então, na psicanálise é interessante que a gente costuma dizer assim, né? Nós psicanalistas freudianos, que eu vou falar sobre isso ainda na live de hoje, a gente costuma dizer o seguinte: vocês já viram alguém, uma pessoa apaixonada, vivendo uma grande paixão, tendo reciprocidade, é óbvio, com dor de cabeça, com cólica, reclamando do calor, reclamando do frio, seja lá o que for? Agora, quando essa paixão acaba, a pessoa fica gripada com muita frequência, tem constantes dores de cabeça, se está calor, ela reclama que está calor, se está chovendo porque chove, enfim. É uma dor, talvez uma ferida narcísica muito grande. Como assim o outro não quis se transformar naquilo que eu entendi que ele deveria se transformar? Como assim, né? Porque a paixão é isso. É a idealidade, é você, né, ter afeto raramente é pelo outro. Raramente é pelo outro. Em geral, é pelo aquilo que você idealizou do outro. E o outro não está disposto, a se transformar naquilo que você quer. Não, Bruna, não é um amor, não, que é uma merda, não, você desculpa. Mas não é não. Somos nós que construímos o outro segundo as nossas carências. Nós não permitimos que o outro se apresente. A partir de algumas características que o outro tem, nós construímos o outro e, em geral, essa construção é antecipada e é errônea. Bem, e agora eu gostaria de, né, dando essa introdução, eu gostaria de passar com vocês para falar sobre a depressão. A depressão. E por que a depressão? Porque a depressão é o grande mal do século. Depois eu vou falar de outras. Mas a depressão, porque ele é o grande mal do século. Exatamente, Cris, são as nossas expectativas. Essa criaturinha aqui atrás se chama vida, é a minha cadela, se chama vida. Aqui, filha, fala, oi pessoal. Ela está aqui comigo. Bem, aí, porque a depressão é o mal do século. Exatamente isso. Bem, a grande pergunta que se faz é a seguinte: há componentes genéticos na depressão? Essa é uma pergunta recorrente. E dependendo da resposta, traz um imenso alívio ao paciente, à família e aos amigos. Muito obrigada, gente. Sim e não. Pode ter componentes genéticos, como pode... Obrigado, Débora. Obrigada, Angelita. Ela é muito linda mesmo. As três são lindas, mas ela também é linda. Sim e não. Quer dizer, pode ter, mas pode não ter. Agora vocês vejam, né? Vocês vejam.
Observações realizadas ainda no século XIX por psiquiatras europeus, é óbvio, eu não tenho nenhuma afinidade com os psiquiatras americanos, eu gosto muito mais da linha europeia, tanto da psiquiatria como da psicologia social, eu acho muito mais interessante. Eles já davam conta de que esse distúrbio afetivo parecia se concentrar mais em determinadas famílias. Mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, entendam, eu queria que vocês entendessem o seguinte, muitas vezes a depressão se apresenta mais numa determinada família justo pelo motivo que eu falei anteriormente, não que seja genético, mas por identificação, para dar continuidade a uma história. Meu avô tinha depressão, minha mãe tinha depressão, eu tenho depressão. Por quê? Porque eu penso que nós temos que fazer uma diferença bastante interessante entre causa e condição. Causa e condição. Então, eu digo assim para os senhores, eu abro a janela, a sala se ilumina. Eu fecho a janela, a sala escurece. Então, preste atenção. Eu abro a janela, a sala ilumina. Eu fecho a janela, a sala escurece. A causa de entrar luz na sala não é a janela, é o sol. É o sol. A condição é a janela estar aberta. Então, o que nós temos? Nós temos uma coisa chamada causa e outra condição. A janela pode estar aberta, mas se o tempo estiver feio, não vai iluminar a sala. Isso é importante que os senhores entendam. Isso é importante. Então, pode haver o fator genético, certamente, mas a partir desse raciocínio, nós podemos hipotetizar, nada além disso, apenas hipotetizar, que o sujeito pode ter em si a predisposição, a causa, mas se não houver uma condição que favoreça o aparecimento da doença, ela não vai se manifestar. Então, na depressão, podemos pensar nessas causas? Podemos. Agora, quais são essas condições que vão favorecer, ou vão propiciar, ou vão ser facilitadores para que a doença apareça? Quantas pessoas nascem com predisposição para tantas doenças e não fazem a doença? Não fazem por quê? Porque a condição, ela não é menos importante do que a causa. A condição Débora, você não precisa me pedir para entrar, não. Você pode, você já está assistindo, tá? Você não precisa, porque você está me fazendo uma segunda solicitação, mas é só você continuar, tá? Bem, então, esse é um dado que nós não podemos desconsiderar. E é um dado que Freud não desconsidera. Freud não desconsidera esse dado. Freud diz, há fatores hereditários, há fatores genéticos, sim. Mas será que isso vai fazer com que o sujeito sempre desenvolva a doença? Ou será que isso, se não houver uma causa, por nada, minha querida, se não houver uma causa, possivelmente ele não vai desenvolver. Bem, então, vamos começar a conversa sobre a depressão. Caríssimos, onde fica a ação e a intenção do homem? Eu vou chegar aí, Regina Chiraíche, grande Regina, eu vou chegar aí. Para começar, a depressão mata, não se iludam, não se iludam. A depressão é o mal do século e a depressão mata. Se a gente pensa que a depressão não mata, nós estamos errados. Segundo, de antemão, eu estou dizendo aos senhores que quando uma pessoa está em depressão, e a gente chega e diz assim, você está assim porque você quer, porque você é fraca. Você deveria levantar e ir, você deveria fazer por você. Ela não faz porque ela não está podendo. Ela não faz porque ela não está podendo, porque se ela pudesse,
ela seria a primeira que não estaria naquela condição. Então, gente, é um crime nós falarmos para uma pessoa que está num estado depressivo, seja ele moderado ou grave, não importa, né? Porque o leve a pessoa ainda consegue levar a vida, dizer que ela está assim porque ela não quer, está assim porque ela não se ajuda, não, ela está assim porque ela não está podendo estar diferente. Bem, então, prestem atenção. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vai dizer que a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias por pelo menos 2 semanas. Então, se eu Virgínia, digo assim, eu estou perdendo a vontade de caminhar, será que estou em depressão? Não, eu nunca gostei de caminhar. Nunca gostei, nunca foi minha praia. Exercício físico, senhores, eu vou ser bastante clara, nunca foi a minha praia, nunca foi. Mas se eu digo, eu estou perdendo a vontade de fazer lives, estou perdendo a vontade de dar aula, de clinicar, de estudar, aí tem alguma coisa de errado comigo. Né? Por quê? Porque para mim isso me dá prazer. Isso é um fato. Então, depressão não é o que vocês leem nessas revistas de banca, que a pessoa tem depressão e aí ela foi para o cabeleireiro, que aí ela foi para o shopping, que aí ela foi tomar chopp com uma amiga ou chá, seja lá o que for. Isso não é depressão. Nós precisamos entender melhor isso. Bem, para Freud vai falar sobre a depressão nos escritos entre 1892 e 1895, no que ele fala das neuroses atuais. E eu gosto muito da forma com que ele fala. Não, Malheiros, não tem nada de errado com isso. É que a pessoa, quando está em depressão, ela não tem vontade de absolutamente nada. Isso é muito complicado. Né? Então, Freud vai dizer que a depressão é como, né, a evasão do combustível psíquico. Olha que coisa bonita, né? Um carro, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver combustível, ele não anda. Ele não anda. Então, quando Freud fala a evasão do combustível psíquico, eu acho isso de uma beleza, eu sou suspeita para falar, porque eu sou psicanalista, obviamente, né? Mas você sai com um carro zero de uma concessionária. Se você não abastecer o seu carro, ele é zero. Tudo novo, ele não vai andar. É simples assim. Então, quando Freud fala da evasão do combustível psíquico, por que esse combustível psíquico se perdeu? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Aí ele vai dizer, ou uma ferida na malha representativa do eu, do ego. Mas eu diria que mais do que uma ferida nessa malha representativa do ego, eu diria que na realidade, essa evasão do combustível, eu acho isso assim, de uma beleza muito grande. A pessoa fica sem energia, né? Porque o aparato psíquico ele precisa do mínimo de energia. É mesmo que o conceito de entropia. Né? A natureza precisa de um mínimo de desordem para poder continuar viva. Nós precisamos, psiquicamente, desse mínimo de desordem para continuarmos funcionando psiquicamente. E na depressão isso não há. Bem, eu, Virgínia, lógico, né? Digo que a depressão é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente e aparentemente infundada, aparentemente. Porque toda tristeza, ela tem um fundamento, ela tem um motivo. Se você não sabe, não quer dizer que não tenha. E pela perda de interesse por si mesmo e pelo mundo. Então, o sujeito deixa de investir nele próprio e deixa de investir no mundo. Isso é muito complicado.
Isso é muito complicado. É por isso que a depressão mata, porque o sujeito passa a não fazer mais a sua higiene, o sujeito passa a não comer mais, e o sujeito passa por longos períodos diários ou de sono quieto, para que ninguém mexa com ele. Isso é bastante interessante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 5,8% da população sofre com depressão. Isso significa que são quase 12 milhões de brasileiros. É muita gente. Isso que a OMS tenha conhecimento. Eu digo que é pelo menos o dobro disso, porque quanta gente sofre de depressão, vai a um médico particular, toma seus medicamentos, enfim, e ninguém fica sabendo. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. E fica em segundo lugar, com maior prevalência, é o segundo maior, que tem maior prevalência nas Américas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Então, da América Latina, ele é o primeiro, e das Américas ele fica só atrás dos Estados Unidos. E quais são as cidades do Brasil que mais têm casos de depressão? Cidades: Rio de Janeiro e São Paulo. Será por quê, né? Que essa prevalência está mais aí. Bem, e aí, para que a gente possa dar continuidade, eu gostaria, exatamente, Bruna, exatamente, a família sofre também. Tá. Como distinguir a tristeza de uma depressão leve e moderada? Porque na tristeza você tem objeto, Fernanda. Você diz assim, estou tão triste porque as aulas não voltam. Estou triste porque o meu filho não está rendendo como ele poderia render se as aulas. Estou triste porque meu tio está doente. Na depressão, a doença em geral, a doença numa tristeza, ela é infundada e ela é paralisante. Você vai paralisando. Então, essa é a grande diferença. Mas eu vou esclarecer isso melhor mais à frente. Bem, eu gostaria de estabelecer uma diferença importante entre depressão, luto e melancolia. Isso é extremamente importante. Nós não podemos confundir essas três não vou chamar de psicopatologia, né? Essas três dificuldades psíquicas, é assim que eu prefiro chamar, né? Por quê? Porque essas três dificuldades, elas compartilham de alguns elementos em comum, que é uma tristeza imensa e o afastamento das atividades habituais. Então, tanto a depressão como o luto, como a melancolia, tem uma tristeza intensa, muito grande, né? E afasta o sujeito das atividades habituais. Mas qual é, na realidade, a diferença? Na depressão, o sujeito tem sentimentos de inutilidade, de baixa autoestima, de autoaversão. Então, o sujeito, na depressão, ele se coloca muito, ele se vê muito derrotado, muito fraco, é muito difícil para ele essa situação, né? Aí nós estamos no texto do Freud, Luto e Melancolia, 1915, 1917, volume 14, tá? Bem, e o que é o luto? O luto é uma reação à perda de um objeto amado. Então, é natural que quando você perde um objeto amado, porque ele foi embora, porque ele te abandonou, porque ele sumiu, porque ele morreu, não importa. E esse objeto amado, não necessariamente, porque a gente sempre pensa numa pessoa, né? Não necessariamente. Esse objeto amado pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma casa que você mora há muito tempo, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa que você ame, qualquer coisa que seja objeto do seu amor. Isso é importante. Isso é importante. Então,
é uma reação. É uma reação, né? Que você tem a perda. Então, diante do reconhecimento, do desaparecimento, entendam, do objeto externo, alguém que foi embora, alguém que te deixou, alguém que não quer mais falar com você. Gente, olha só, tem alguém me pedindo autorização para entrar. Você já está, não precisa, eu acho que é Ricardo 16, enfim, você já está, basta permanecer, tá, gente? Para vocês assistirem, não precisa solicitar, são todos muito bem-vindos. Então, no luto, o objeto é externo. É externo. A minha cadela que morreu em julho de 2010. Então, é isso, né? A libido, prestem atenção, a libido, e eu, no final dessa live, eu vou falar com vocês o que é a libido no Freud, porque muita gente acha que a libido é energia sexual, e nós vamos ver que Freud passa da energia sexual para a pulsão de vida. Então, é essa energia de vida, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, é só para a gente esclarecer. A libido precisa se desligar das lembranças e esperanças que se relacionam com o objeto desaparecido para que o eu volte a ser livre. Então, isso é muito importante, né? O luto é um trabalho de renúncia ao objeto perdido. Nós precisamos renunciar, porque nós somos muito materiais, né? Nós somos muito materiais. Eu quero os objetos perto de mim, as pessoas perto de mim. Eu preciso renunciar a essa presença. Eu preciso saber lidar com uma ausência. Com uma ausência que um dia se fez presente. Isso é o luto. Então, o luto, na realidade, vai depender diretamente da intensidade do afeto que você vivia com o animal, com a pessoa, com a situação que você perdeu. Então, quanto mais intensa for a relação, maior é o luto. Quanto menos intenso for a relação, menor é o luto. Mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, eu gostaria que vocês entendessem que esse é um processo que leva algum tempo, né? Algum tempo. Isso leva algum tempo. Essa travessia do luto, ela não é rápida, ela não é um estalar de dedos. E tem muita gente que procura análise porque perdeu um objeto, acreditem, há 20, 30 anos e não abriram o luto por isso. E fazem sintoma até hoje, porque todo luto não aberto, você paga um preço, né? Que é o sintoma. Bem, então, mas quando você perde esse objeto externo, você sente a dor, mas a sua autoestima, na realidade, ela é mantida, você não duvida de você. E os sentimentos dolorosos, eles vêm em ondas, isso é muito importante, misturado com lembranças alegres. Então, o mundo, ele se torna pobre e vazio, e horas ele se torna alegre. Então, isso é como uma onda mesmo, né? Você se entristece, você fica triste, daqui a pouco você se alegra pensando no outro, que você vivia com o outro, como era bom, que aí você entra em tristeza e assim você vai até você conseguir fazer esse luto, fazer essa travessia, entender que o objeto foi perdido, ponto, e que ele não volta mais. Isso é importante e isso é difícil. Bem, na melancolia, é uma reação à perda de um objeto. Só que qual é o problema na melancolia? O problema, senhores, na melancolia é que você perde o objeto e com ele você perde você. Esse é o problema. Esse é o problema na melancolia. Então, na melancolia, esse objeto perdido é o próprio eu. Esse objeto foi perdido quando você perdeu o objeto externo. Entendam. Agora, a melancolia
não é o que as pessoas usam no senso comum. No senso comum, obviamente que elas têm direito a isso, obviamente. Obviamente que elas têm direito a isso. Falar que elas estão melancólicas porque elas estão tristes, mas a melancolia não é isso. A melancolia é a perda do objeto interno. Esse objeto interno, o eu, esse amor que eu preciso ter por mim, ele vai junto com o objeto perdido. E isso é muito preocupante. Por quê? Tem uma diminuição extraordinária da autoestima. É lógico, o seu eu, o seu amor por você foi perdido junto com o objeto. Um empobrecimento do ego em grande escala. Então, o ego se torna pobre e vazio. Só que aí, na realidade, é um luto patológico. Então, a melancolia é um luto patológico. Por quê? Porque você não vai se enlutar só pelo objeto perdido. Você vai, junto com o objeto perdido, perder também, de alguma forma, o seu, aspas, o seu eu. Você vai perder o amor por você. Então, você não perde só o amor do outro. Você perde o amor que você tem por você. Então, a melancolia é extremamente complicada. Aí é uma pergunta normal, que aparece e aparece muito, né? É possível se fazer, a partir de um luto, uma depressão? É possível, é possível. Dependendo da forma com que você leve o luto, encare o luto, consiga fazer o luto, é possível que ele se transforme numa depressão. Então, se você perceber que o luto está se transformando numa depressão, não perca tempo, procure ajuda. Isso é extremamente importante. O Freud vai falar, só para que vocês possam se situar, da libido, né? Nas conferências introdutórias sobre psicanálise, escritas em 1916 e publicadas em 17, no volume 15, a energia psíquica das pulsões sexuais. Então, a princípio, Freud, junto com o objeto perdido, perde-se. Eu não sei te dizer, Elisete, porque eu digo que é mais do que isso. É mais do que isso. Perde o objeto, mas você não é uma perda do eu, é uma perda do amor que você tem por você, porque nós precisamos ter. Né? Então, é do ego, mas também é do eu. Bem, então, Freud vai falar da libido enquanto, né, uma energia sexual. Isso nas conferências introdutórias sobre a psicanálise, 1916, 1917. Mas, já no esboço de psicanálise, em 1938 e publicado em 1940, Freud vai dizer, daqui para frente chamarei de libido toda energia de Eros. O que é Eros? É pulsão de vida. Porque as obras do Freud, eu gostaria que os senhores entendessem que ela vai sofrendo modificações. Freud construiu a teoria psicanalítica partindo da prática para a teoria. Então ele escreve, e conforme o passar do tempo, que o Freud vai, vai questionando as ideias, vai refletindo sobre a teoria que ele criou, ele vai modificando a teoria. Então, se inicialmente a libido estava voltada tão somente para o sexual, era uma energia sexual, hoje, né, o Freud já diz, lá em 38, 1940, no volume 23, que a libido, na realidade, é a pulsão de vida, é Eros. Então, não é o sexual mais. Eu queria que vocês ficassem atentos a isso, tá? Bem, então, a depressão é uma das maiores causas de suicídio e da automutilação. Volto à mesma questão, senhores. A depressão mata. Ou através do suicídio ativo. O que eu chamo de suicídio ativo? É a pessoa se jogar de um prédio, é a pessoa se atirar na frente de um carro.
né? Ou através do suicídio passivo, que se dá pela não alimentação, não higiene do corpo, não ingestão de líquidos, ou seja, a depressão. Segundo a leitura, a depressão é uma forma de suicídio, passivo, mas é. Né? Porque a pessoa se abandona ao nada. Então, se não há quem junto a ela consiga o mínimo, ela morre desidratada, ela começa a fazer doenças, enfim, tem uma série de elementos aí voltados. Então, eu digo ativo porque ele faz, e no passivo ele deixa de fazer. Então, no suicídio ativo, oi Alice, no suicídio ativo, ele se joga de uma janela, de um prédio, ele se joga na frente de um carro. Num suicídio passivo, ele não faz, ele deixa de fazer, como na depressão. Que ele não bebe, ele não come, ele não sai, ele não quer conversar, ele não toma banho, ele não faz nada, né? Então, a depressão, na realidade, tira a vida de 800 mil pessoas, todos os anos, no mundo, não é no Brasil, é no mundo, né? E o suicídio é entendido como uma das formas mais radicais de lidar com o sofrimento. O suicídio, na realidade, é a expressão da dor, é a expressão do desespero, é a expressão da desesperança. De acordo com Aline Alves, ela é chefe da unidade de atenção psicossocial do Hospital de Lagarto e também da empresa brasileira Serviços Hospitalares, que foi criada em 2011 e é vinculada ao SUS e atua como uma forma complementar a ele e administra 40 hospitais federais. Ela diz: a pessoa que decide colocar um fim à vida está, na realidade, tentando cessar o sofrimento. Então, é muito interessante quando a gente vê o suicídio por esse aspecto. A pessoa, muitas vezes, ela não está querendo, ela não está disposta a colocar um fim na vida dela. O que ela quer é colocar um fim a um sofrimento que para ela está insuportável. E nós não podemos atribuir nenhum juízo de valor ao sofrimento do outro. Ah, isso é uma besteira e olha como o outro sofre. Ah, sofrendo por nada. Se tem esse péssimo hábito, de que lugar eu me encontro para atribuir um peso ou um juízo de valor ao sofrimento do outro? Porque quando é no outro, dói muito, mas quando é na gente, quando é no outro, não dói, desculpa. Mas na gente dói. Então, nós temos que respeitar muito o sofrimento do outro. Isso é um ponto pacífico. E não esqueçam. Tem gente que diz assim, diz que vai tentar suicídio para chamar atenção. Não. Tudo aquilo, isso a clínica me ensinou, tudo aquilo que somos capazes de pensar, somos capazes de falar e de fazer. Então se um dia eu já pensei em me matar, um dia eu posso fazer isso? Pode. Procure ajuda. Pode ser que não, mas pode ser que faça. Então, na realidade, nós precisamos estar muito atentos. A automutilação, por exemplo, é entendida como uma forma de lidar com a dor emocional, com a raiva intensa e com a frustração. Então, é como se o sujeito tivesse que, de alguma forma, passar essa dor psíquica para o corpo. Por quê? Porque a dor psíquica no corpo ela dói menos que quando psíquica. É óbvio. Há um preconceito imenso quanto à loucura. Imenso com a loucura. As pessoas acham que a loucura hoje, 2020, século XXI, as pessoas acham que a loucura é contagiosa. Então, na realidade, isso é complicado. Eu vou contar uma história a vocês, que só eu mesma, né? Cada um tem as suas loucuras, eu tenho a minha. Teve uma época que eu fazia estágio probatório para doutorado lá no Instituto de Psiquiatria, né? Ali na Urca, Botafogo, né? E aí, para eu entrar, que eu ia lá 3 vezes por semana e ficava o dia inteiro, você tem um crachá, né?
de um crachá de visitante. Aí um dia eu estava passando, o porteiro falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, meu crachá. Ele falou, não precisa não. Eu falei, precisa sim. Porque vamos que eu esqueça que eu vim para cá para estudar e acho que eu tenho que permanecer aqui dentro. Que horror, né? Mas assim, foi uma brincadeira, mas é bastante delicado. Bem, então a dor no corpo, ela maltrata menos. Sabe por quê? Porque nós achamos que está dentro do nosso controle. Na realidade, quando eu estou com muita dor de cabeça, por mais que a minha cabeça esteja estourando, ela é sempre menos assustadora do que uma depressão, do que eu achar que eu estou entrando em depressão, do que achar que eu estou com transtorno de ansiedade, quando eu acho que eu estou fazendo uma fobia, quando eu estou sentindo alguma coisa que eu não sei do que se trata, né, psiquicamente. Então, se traz para o corpo como uma forma de quê? Se traz para o corpo como uma forma de você capturar essa dor e essa dor ter um objeto. Qual é o objeto? É o corpo. Então, meu corpo dói, eu faço o meu corpo doer. Eu trago esse sofrimento para o corpo. E é interessante que a automutilação, quando você chega a ficar ciente dela, ela já vem há muito tempo. Por quê? Porque a automutilação inicia, né, o sujeito que se automutila, a automutilação começa em parte do corpo que está sempre coberta. Então, você não vê. Quando você vê, a pessoa já está se automutilando há muito tempo. Então, é uma forma de trazer, de inscrever, de tatuar, de alguma forma, essa dor psíquica no corpo. Essa dor psíquica no corpo. Bem, e aí, o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Sentimento que está ligado ao futuro. Então, não importa se é um futuro daqui a meia hora, ou se é daqui a um ano, daqui a 6 meses, não importa. Não importa. Então, é um estado emocional desagradável, acompanhado de desconforto físico, e que geralmente possui uma relação com medo e com a incerteza. Será que eu vou passar na prova? Eu estou ansiosa. Será que, né, meu filho ainda não chegou? Será que aconteceu alguma coisa? E uma pessoa ansiosa, os pensamentos dela, em geral, são muito catastróficos. Ela sempre pensa o pior. Se eu estudei, eu vou lá e vou fazer a prova. Ponto. Se meu filho ainda não chegou, né, por que eu acho que alguma coisa aconteceu com ele? Por que ele não pode estar se divertindo no lugar que ele está? Por que eu acho que existe aí alguma coisa de errado? Então, é um pensamento catastrófico. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela chega a ter sintomas físicos, obviamente, sudorese, taquicardia, né? E aí, quanto mais ansiosa ela fica, mais os pensamentos catastróficos tomam espaço. Quanto mais tomam espaço, mais sintomas físicos a pessoa faz. Então, aí o outro chega, fala, o que houve? Não, porque olha só, você não chegou até agora, eu estava preocupada. Eu liguei para o seu celular, ninguém atendia, porque estava no vibra, dentro da bolsa, eu não vi vibrar. Não, mas aí eu pensei, eu já tinha até ligado para a delegacia. Gente, tem gente que faz isso. Liga para a ML, para a delegacia. A pessoa não está sumida, não. Ela está acostumada a chegar às 11 da noite. São 11h40, ela ainda não chegou, você liga, ninguém atende. Então, alguma coisa aconteceu. Então, esses pensamentos catastróficos, eles são muito, muito ruins. Bem, eu diria, Virgínia Ferreira, porque eu gosto de demarcar o que é meu, o que é do Freud, o que é do Bernheim, o que é dos outros, eu acho isso importante. Então, Virgínia Ferreira, digo que ansiedade é quando o medo passa da esfera do real para a esfera do imaginário. Aí ele é fatalista, ele é trágico, ele é catastrófico. Saiu da esfera do real, né, dessa esfera do real, e passa para a esfera do imaginário. E as nossas fantasias, elas tanto têm o poder de nos fazer muito bem, como elas têm o poder de nos fazer muito mal. Muito mal.
E aí esse imaginário, ele vai dar conta, né? Vai dar conta e você vai ficar cada vez mais... Não, porque tem tido uma onda de assalto, então aí... E você começa, sabe qual é o pior? Quando o outro chega, você ainda tira a paz do outro. O outro estava tão feliz, aí no que ele chega, você vai tão em cima dele que você consegue colocar por água abaixo tudo que o outro viveu. Ele estava tão bem, tão alegre, né? E a gente consegue fazer isso. Bem, e aí, o que é pânico ou ataque de pânico? Esse aí é o mais complicado. É o mais complicado, falar de pânico ou ataque de pânico. Bem, na psicanálise, seria a própria angústia. O que é a angústia? Angústia é um afeto que não está ligado a nada, que está em estado de livre flutuação. Por isso é indizível, por isso é apavorante. Ninguém fica angustiado meia hora, porque se ficasse, iria a óbito. Angústia é aquilo que você sente, que você não sabe dizer o que você está sentindo. É sensação de morte, sensação de enlouquecimento. Aí você anda achando que andando você vai desgastar essa energia e não desgasta. Então, o que chamam de ataque de pânico ou pânico, eu na psicanálise eu chamo de angústia. Né? Que é esse afeto, essa energia que não está ligado a objeto nenhum. Nenhum, pode. Né? Dependendo do transtorno de ansiedade, pode. Então, por quê? Como não está ligado, você entra em pânico. Na medida em que você... E quando é que você sai dessa angústia ou desse ataque de pânico? Você diz assim, engraçado, passou de repente. Não passou de repente. Psiquicamente, você ligou essa energia que estava em estado de livre flutuação a alguma coisa. No que você liga a alguma coisa, de forma consciente ou inconsciente, acabou. Você sai dela. Bem, e eu gostaria de falar ainda sobre a fobia. A fobia é um medo exagerado ligado a uma situação ou objeto externo. A angústia é interna. A fobia é ligada a um objeto externo, que persiste e só cresce. Você tem fobia de elevador, vai de escada, simples assim. Você tem fobia de altura, faça as suas viagens de ônibus. Você tem fobia de barata, né? More num lugar em que não tenha bueiros por perto. Então a fobia... Ela é cruel? Ela é cruel. Mas tem um objeto e você tem como evitar o objeto. Qual é o problema? O problema é que a fobia, como todas as outras dificuldades psíquicas, ela vai fechando o seu campo. Então você tem medo de barata. Você evita lugares que você sabe que tem barata. Daqui a pouco você está assistindo televisão, está passando um filme e tem barata. Aí você não suporta nem ver aquilo ali na televisão. Então, nós vamos, na realidade, nós vamos fechando a fobia, devagar ela vai fechando o campo. Você vai conseguindo evitar, mas tem uma hora que, na realidade, na ansiedade, você tem objeto. Meu filho ainda não chegou, eu vou fazer uma prova, tem objeto. Na angústia não tem. Essa é a grande diferença da angústia para a ansiedade. Então, na angústia você tem um objeto. Você sabe, na ansiedade tem um objeto. Você sabe por que você está ansioso. Porque você vai fazer uma prova, porque você vai fazer uma viagem, porque você vai receber alguém, porque alguém que você está esperando ainda não chegou, enfim. Mas... na angústia, não tem ligado a um objeto. Agora, é óbvio que a ansiedade, dependendo do grau de ansiedade, você pode ter uma sensação de morte. Mas aí é por falta de ar, você tem objeto. É por falta de ar, né? Ou porque você acha que seu coração vai explodir. Agora, na angústia, se eu falasse assim para você, você está com medo do quê? A pessoa não sabe dizer. Ela não sabe. A angústia é da ordem do indizível. Então, na fobia, nós temos objetos. Se temos
objeto, nós temos como lidar com ela, evitando as situações ou os objetos fóbicos. Então, é muito fácil de se lidar na fobia. Então, é penoso para você. Você vai a um shopping. Você vai a um shopping. Se você vai a um shopping e você tem medo de escada rolante, você vai fazer todo o percurso no shopping subindo de escada normalmente. Se você vai à casa de uma amiga que mora no 9º andar e você tem fobia de elevador, você vai fazer esse percurso de escada. Ponto. Então, como tem objeto, você tem como evitar. Bem, como eu havia dito a vocês, que eu não ia correr nessa live e eu não vou correr, eu vou fazer o seguinte, prestem atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou encerrar essa live, vou dar um intervalo de mais ou menos 10 minutos, vou deixar marcado com vocês. 10h10 nós voltamos. Por que eu preciso desses 10 minutos? Para poder gravar esse pedaço, essa parte da live, e depois eu jogo no YouTube. Eu só vou gravar e aí nós voltamos, porque nós ainda temos aí um caminho que eu acredito que de uma meia hora. Então, como eu havia dito a vocês, que essa talvez ela fosse um pouco mais longa para eu poder fazer ela de forma, como eu gosto, né? Devagar, esclarecendo. Então, gente, eu vou encerrar agora. Vamos fazer o seguinte, são 21h56. Às 22h10 eu entro de volta, tá? Se eu atrasar 5 minutos, eu estou terminando de gravar. E se eu entrar 10h10 e ainda faltar alguém, eu aguardo por vocês até 10h15, tá? Então, a gente tem um tempo aí, uma janela de 10 a 10h15. Gente, muitíssimo obrigado pelos elogios, muitíssimo obrigado. E eu fico muito feliz por poder estar colaborando com vocês. Até daqui a 10, 15 minutos.